Fala, galerinha do Técnico de Administração do Senac! Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa videoaula, beleza? Se for à tarde, boa tarde, se for de manhã, bom dia, se for à noite, boa noite. Galerinha, nessa videoaula vamos avançar aqui na unidade curricular 11, auxiliar a execução das ações pertinentes aos processos financeiros nas organizações, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar aí sobre markup, tá? Mas tem um pouquinho, uma parte de marketing também que a gente vai trocar uma ideia aí, legal? Preço, formação de preços, começar a falar alguma coisa aí de impostos, né? O impacto, o efeito dos tributos aí, dos impostos sobre os custos e preços, e regimes tributários. A gente começa nessa videoaula e a gente vai concluir isso daí na nossa próxima videoaula. Preço, formação de preço, a gente já falou, a gente vai voltar um pouquinho e incluir aí a questão de valor e de markup. Bom, então, obviamente, sempre a gente começa aqui perguntando, o que é preço? Preço, não ouvi. Ah, tá. Preço é o custo de determinado produto ou serviço acrescido dos impostos e do ganho, do lucro. Isso foi o que a gente viu na nossa videoaula anterior lá, tá? Então, para quem compra, lógico, a gente já conversou sobre isso aqui em outras videoaulas, conceito claro, né? Custo é igual a preço. Você está na vitrine olhando lá um determinado produto, você logo pergunta para o vendedor, quanto custa? Para o comprador, o quanto custa é o preço, mas para quem está vendendo, nem sempre o preço é igual ao custo, né? O custo de comercialização ou de serviços ou de produção. Então, dentro desse preço a gente encontra uma coisa chamada valor. E o que é valor? Valor não é a mesma coisa que preço? Será? Bora lá entender sobre valor. Valor é o preço atribuído a algo com estima e valia, aquilo tem um valor estimado, além do preço que você pagou. O dinheiro está relacionado ao preço, o benefício está relacionado ao valor. Algumas marcas têm preço, outras têm valor. Existem pessoas que dão muito valor a determinadas marcas ou que só compram, só consomem determinadas marcas, tá? Outras pessoas não. Aí eu estou dando um exemplo para vocês, né? Uma caneta Montblanc, que tem um valor estimado muito grande aí, pessoas que colecionam caneta, essa caneta é uma caneta tinteiro, né? Da Montblanc, e aqui a gente tem a Bic, tá? Então, obviamente, existe uma diferença muito grande de valor para uma Bic em relação a uma Montblanc. Tá bom? Principalmente quem assina muitos documentos e gosta, né, colecionador de canetas e tudo mais. A estima, o valor que aquilo ali acaba tendo vai além do preço. E aí, quando se fala ir além do preço, o nosso grande amigo e professor Bruni, Adriano Leal Bruni e também o Rubens Famá, lá no livro Gestão de Custos e Formação de Preços, um livro muito bom, tá? Eles trabalham essa questão aqui de que o custo é coberto aí pelo lucro e você chega ao preço. Aquilo que excede são os benefícios extras, tá? Então, aí a gente chega no valor. Esse trinômio sagrado, tá? É muito importante aí no que tange aí a questão de finanças com marketing. Tá? Então eu sei que vocês já tiveram, né, uma unidade curricular, tá? Estão para concluir, ou se já não concluíram, a unidade curricular de marketing, tá? E aí lá em marketing vocês fizeram lá um plano de pesquisa, vocês precisaram pesquisar lá quem é o público-alvo, onde está esse público-alvo, e muito possivelmente nessa pesquisa vocês obviamente identificaram quanto que esse público-alvo estaria disposto a pagar por essa mercadoria, por esse serviço, por esse produto no seu projeto integrador, por exemplo, tá? Então,
isso que excede aquilo que você está formando como preço aqui do seu produto é o que as pessoas valorizam naquele produto, naquele serviço, naquela mercadoria, tá bom? É importantíssimo essa questão do custo, né, e do valor associado no preço, se bem que preço é uma decisão secundária. O importante é você descobrir qual é o valor que você tem no produto, no serviço ou no produto que você está comercializando. Partindo desse valor, aí sim você vai verificar se esse valor, se o quanto o seu público-alvo valoriza, né, esse produto, você tem aí essa margem, esse gap aqui, esse aumento aqui em relação ao seu preço. Ou se de repente o valor que as pessoas dão para aquele produto é muito próximo ao preço do seu produto, tá bom? Isso é importantíssimo aí. E aí, obviamente, a gente já falou em outras aulas, finanças, né? Essa unidade curricular, ela tem uma interdisciplinaridade muito grande com outras unidades curriculares, né? E tem também aqui com marketing, com vendas e tudo mais, tá bom? Então vamos falar de marketing, não, markup. Quase marketing, né? O que é markup, professor? É um termo usado em economia para indicar quanto do preço do produto está acima do seu custo de produção e distribuição. Significa a diferença entre o custo de um bem ou serviço e seu preço de venda. Pode ser expresso como uma quantia fixada ou como percentual. Para se chegar ao preço a ser praticado, muitas vezes pode-se empregar markup. Vem lá do inglês, marca acima, índice que, aplicado sobre os gastos de determinado bem ou serviço, permite a obtenção do preço de venda. Genericamente, markup pode ser empregado de diferentes formas: sobre o custo variável, sobre os gastos variáveis e sobre os gastos integrais. De modo geral, a obtenção do markup pode ser identificado da seguinte forma. Então pega papel e caneta, anota aí, ó, papel e caneta, papel e lápis, seu caderno. G é igual a gastos, e aí gastos sendo compreendidos aí pelos custos e despesas. O I são os impostos, tá? Já vamos falar um pouquinho sobre impostos. O P é o preço, então impostos em percentuais sobre preço de venda, I vezes P. O L é o lucro. E o P é o preço, de novo, é o lucro em percentual do preço de venda. E o P aqui, preço de venda. Supondo gastos iguais a G, preço de venda igual a P, lucro percentual sobre o preço de venda igual a L vezes P, multiplicação, e impostos percentuais sobre o preço de venda iguais a I vezes P, o valor algébrico do markup pode ser ilustrado conforme a seguir. Dessa forma aqui, ó. G mais I vezes P mais L vezes P é igual a preço. Colocando o preço em evidência aí, a equação anterior transforma-se da seguinte forma. P vezes, abre chaves aí, 1, menos, abre parênteses, I mais L, fecha parênteses, fecha chaves, igual a G. Ou, encontrando-se o valor do preço, é possível estabelecer markup, índice que multiplica os gastos para se obter o preço de venda. Que complicado isso, William. Vamos melhorar. Vamos lá. Anota, toma nota. Formulinha do markup. P de preço é igual a 1, essa barra aqui, dividido por 1 menos, abre parênteses, I mais L, fecha parênteses, vezes G. Isso aqui é o markup. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Nesse caso, o markup tem finalidade de cobrir contas não consideradas no custo, como os impostos sobre as vendas, as taxas variáveis sobre vendas, as despesas administrativas fixas, as despesas de vendas fixas, os custos indiretos de produção fixos, a depender da situação de custeio, né? Vai depender muito de algo que a gente já viu em nossas videoaulas anteriores, qual foi o tipo de custeio que foi utilizado lá, e obviamente o lucro desejado pela empresa. Então vamos lá.
O markup pode ser utilizado de duas formas. Multiplicador, que esse aqui é muito usado, representado por quanto deve ser multiplicado os custos variáveis para se obter o preço de venda a praticar. E o divisor, esse é menos usual, mas tem algumas empresas que utilizam, que representa percentual ou custo variável em relação ao preço de venda. Então, o multiplicador, markup, é igual a preço de venda dividido por custo variável. Ou markup é igual a 1 dividido por 1 menos soma das taxas em percentuais. E o divisor, markup divisor, é o contrário. Custo variável dividido por preço de venda. Ou 1 menos soma das taxas percentuais. Sendo soma das taxas percentuais, valores expressos em percentuais que influenciam no processo de formação de preços, como percentual de lucro desejado, taxa percentual de despesas diversas, etc. Para um melhor entendimento, para a gente poder entender melhor, vamos para um caso prático aqui. Tá? Vamos imaginar que o preço a ser praticado, conforme quadro abaixo ou quadro a seguir, tá? Fosse igual a 100%, após a subtração de todos os percentuais que participam da formação de preços. Quais são esses todos? Abre parênteses. PIS, que é o Programa de Integração Social, COFINS, que é a Contribuição para o Fim Social, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e comissões, despesas administrativas financeiras, também conhecido em alguns lugares como DAF, despesas fixas de vendas, custos indiretos de fabricação, considerando-os como fixo e o lucro desejado. A empresa encontraria que o custo variável representaria 40%. Bom, então eu já tenho aqui 100%, certo? E aqui ele está dizendo que representaria 40%. Assim, o markup divisor seria igual a 60%. Como assim? 40%. 100% menos 40%, 60%. Esse é o meu markup divisor. E o markup multiplicador seria igual a 2,5. 100 dividido por 40, eu chego a 2,5. Está aí discriminadinho para vocês, tá? O custeio variável aí sendo 40% de toda essa soma aqui, tá bom? Beleza? E aí, 100 menos 40, o markup divisor seria 60%. E o markup multiplicador 2,50. Então vamos avançar aqui. Em relação ao exemplo anterior, para um produto que representasse custo variável igual a 78, o preço de venda ser praticado deveria ser igual a 195. O que é que eu faço? 78 vezes 2,5, 195 reais. Podemos notar que para poder aplicar o conceito simplificador do markup, os gastos fixos e todas as despesas precisam ser estimados como um percentual sobre as vendas. Por exemplo, se uma loja costuma apresentar faturamento é receita de venda, as vendas, iguais a 12 mil por mês, e gastos fixos da ordem de 3 mil mensais, o percentual, então, seria referente aos gastos fixos, que deverá ser calculado na obtenção do markup. Será 25%, ou seja, 3 mil por 12 seria 0,25, que é igual a 25%. Então, a alíquota percentual dos impostos, o ICMS ou o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, a ser considerada no cálculo do markup, já deve estar deduzida dos eventuais créditos fiscais. Por exemplo, se uma empresa costuma comprar peças mecânicas por 400 e revendê-las por 800, ambas as operações tributadas com alíquotas de ICMS igual a 18%, tanto a compra de 400 quanto a venda de 800. A alíquota a ser considerada no cálculo do markup, então, deveria ser igual a 9%. Como é que você chegou nisso? 9% em função dos créditos fiscais recebidos. Vamos ver na tabela apresentada a seguir aí.
E outra alternativa envolveria a consideração do crédito em fórmula absoluta, por exemplo, 72. E aí a gente vai obter algebricamente o preço. Compra da peça, então, 400. Eu tenho crédito de ICMS de 18% desses 400, que equivalem aí a R$ 72. Na venda da peça, 800. Eu tenho um débito, então, de ICMS de 18% sobre esses R$ 800, totalizando R$ 144. R$ 144 menos 72, coincidentemente, dá exatamente o mesmo do crédito a ser recebido, que é 72. A alíquota efetiva a ser desembolsada, então, é o ICMS a pagar, tá? Que a gente encontrou aqui de 72, dividido pelo preço, que é os R$ 800. Então, ICMS a pagar, 72 dividido por 800, a gente vai achar aí a alíquota efetiva desembolsada, efetivamente desembolsada, de 9%, tá? Bom, a principal razão da aplicação do markup decorre do fato de possibilitar uma grande simplificação no processo de formação de preços. Mas é preciso cuidado. Algumas empresas com disparidades grandes de produtos, pode ser que o markup não seja vantajoso e não seja muito usual para aquele tipo de negócio. Então vamos avançar aqui. Uma grande simplificação no processo de formação de preços, já que custos fixos de mais gastos são incorporados diretamente no percentual do markup, não precisando ser apurados individualmente por produtos ou serviços comercializados. E aí eu estou até colocando para vocês aqui, ó, muito embora não é uma regra para todos os tipos de negócios, o conceito de markup é bastante empregado em empresas comerciais. Quando a gente fala de disparidade, que eu falei aqui para vocês agora há pouco, vamos imaginar uma empresa que vende parafusos a 30 centavos e aí você tem lá um outro produto lá que custa 7, 8 mil reais, 5 mil reais que seja, vai. 5 mil reais para 30 centavos é uma disparidade de preço muito grande. Então, muito possivelmente ele deve ter um raw aí, ele deve ter aí uma quantidade de itens, de produtos muito grande, com uma disparidade gigantesca de preço. Pode ser que nesse caso não seja vantajoso o markup, tá? Precisa ser avaliado para saber se realmente ele é importante, ou se ele vai estar majorando alguns produtos em demasia, além do normal, tá? Vamos para um exercício aqui, um exercício prático, e a gente vai resolver esse exercício junto, mas pega lá o papel, aliás, você já pegou, você já está com papel e caneta, ou seja, já está aí com papel e lápis, caderninho, né? Para a gente poder anotar algumas coisas importantes aqui. Determinada empresa gostaria de vender seus produtos com uma margem igual a 10%, então anota aí, ó, margem igual a 10%. Sabe-se que o custo variável, anota aí, ó, CV. O que é CV? Custo variável é igual a 540 por unidade. As demais taxas associadas ao preço são iguais a 40%. Então anota aí, ó, demais taxas associadas ao preço, 40%. E nesse 40% já inclui aí os custos fixos, demais despesas e também os impostos. O que é que ele está pedindo? A, markup multiplicador correspondente, e B, preço a ser praticado. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Aqui tá A e A, mas seria A e B, tá? Então aqui seria os 40% em relação aos 10, tá? Que é os 40% em relação aos 10 que você quer ter de margem na formulinha. Cheguei a 2. Se ele, obviamente, tem lá um custo variável de 540, eu já achei o markup multiplicador, 2 vezes 540, 1.080 é o preço a ser praticado. Simples assim, tá bom? Vamos para um próximo exercício aí. Vamos lá. Um próximo exercício é a Comercial Bike Mania. Ela monta bicicletas e comercializa diferentes produtos relacionados ao ciclismo. Olha, quem gosta de dar uma pedaladinha, né? Ciclismo, gostoso, né? Para produtos nacionais, a margem de lucro líquida é igual a 25%. Então, anota lá, produtos nacionais, margem de lucro 25%. Para produtos importados, esse percentual aumenta para 40%. Então, anota lá,
Margem de lucro, produtos importados, 40%. Margem de lucro, produtos nacionais, 25%. A seguir, estão relacionados alguns gastos com quadros, que é o quadro da bicicleta, né? Para bicicletas nacionais e importados. Além dos gastos mencionados, a empresa possui outros gastos indiretos que equivalem a 30% da receita de vendas. Então anota lá, 30% da receita de vendas, tá? E aí ele está pedindo, né, A e B, markups multiplicadores da empresa, então markup para produtos nacionais e o markup para produtos importados, e quais deveriam ser os preços praticados, tanto para nacionais quanto para importados. Importante, valor unitário de compra dos quadros nacionais, anota aí, 180. Valor unitário de compra dos quadros importados, 230. Custo unitário do frete para a loja, então aqui 30% nos nacionais. Custo unitário do frete para a loja dos quadros importados, 60% do valor da compra. Então vamos lá. Aqui você tem vendas anuais de 600 unidades e aqui vendas anuais de 400 unidades. Então vamos responder os markups multiplicadores da empresa, tanto para quadros nacionais quanto importados, e quais deveriam ser os preços praticados. Então vamos lá. 25 por 30 deu 2,222222, ou seja, uma dízima periódica, certo? 40 por 30, mas como assim 25 por 30? Então ele não falou lá, nacionais é 25, e ele não falou lá que importado é 40? 25 por 30, 40 por 30. É isso que a gente está fazendo aqui nos markups. 25 por 30, 40 por 30. Então aqui, produtos nacionais, o markup multiplicador é igual a 2,2222, alguma coisa. Vai. E o importado 3,33, 33 e assim sucessivamente. Quais deveriam ser os preços praticados? Bom, se eu tenho lá 180, aqui o valor de compra, e aqui 230, então eu vou considerar esses valores, tá? Então, 2,22 vezes 30%, 30% vezes 180 mais 180. Vou praticar aqui 520. Aqui, produtos importados, 3,3333 vezes 60% vezes 230 mais 230. 1.226,67. Ok? Muito simples, tá? Outra forma de aplicar o markup consiste em sua utilização como multiplicador sobre os gastos totais da empresa, em função da complexidade de alocação dos custos e despesas indiretos. Não é usual. Não é usual porque você pode fazer aquilo que a gente falou agora há pouco. Você pode estar majorando produtos com disparidades de preços aí, tá? Então, markup multiplicador, preço de venda dividido por gasto total, e o divisor é gasto total dividido por preço de venda, tá? Vamos para um exercício. De novo, com um exercício fica bom para poder entender. A Quero Mais Indústria Limitada apresentou os dados financeiros relatados a seguir e sabendo que a empresa deseja um lucro igual a 18% do preço de venda. Anota aí, 18% de lucro em cima do preço de venda. O markup multiplicador da empresa, considerando que ele é aplicado sobre os custos variáveis e o preço de venda a ser praticado pela empresa, vai ser o quê? Primeiro, mão de obra 100, comissões 3% do preço, matéria-prima 300, embalagem 550, materiais secundários 200, demais despesas administrativas aí, as despesas administrativas 15% do preço. Então vamos lá, né? A gente tem aí os preços, tá? Eu tenho, obviamente, markup 18 mais 3 mais 15, 18 mais 3 mais 15, que seria os 18 aí, galera, o que seria, né? Os custos variáveis aí, ó, que a gente está calculando para poder chamar de markup multiplicador aí, tá? 100, né? Aqui o preço de venda a ser praticado pela empresa seria 100
mais 300, mais 550, mais 200, e eu vou pegar o multiplicador, 1,5625, multiplicar e vou chegar a 1.796,88 de preço, tá bom? Os 18% é o lucro. Olha lá. Vocês devem ter perguntado, mas de onde que ele tirou esses 18%? Não é isso? Porque aqui eu tenho os 3% de comissão e os 15% de despesas administrativas, certo? Então, onde que você tirou isso, professor? Tá aqui, ó, é os 18% que ele quer ter de lucro, tá bom? Bom, achei o markup multiplicador, multipliquei aqui somando todos os custos, eu cheguei no preço de 1.796,88. De novo, vou falar para vocês, cuidado com esse markup multiplicador somando tudo, que aqui a gente pode ter matéria-prima nesse custo aqui, que custou 30 centavos, e você pode ter matéria-prima que custou 120 reais, tá? E aí você tem disparidade de preço. E aí, muito possivelmente, você está majorando um preço aí em comum para tudo, fica complicado, tá? Precisa tomar muito cuidado quando vai utilizar o markup multiplicador. Markup, ele é muito usual, para alguns tipos de empresa ele é válido, porém, para alguns é preciso uma profunda análise para saber se isso daí é usual ou não, tá bom? Vamos avançar aqui e falar um pouquinho sobre regimes tributários. Regime não é aquele regime de fechar a boca, não comer nada, não. Regime tributário é a forma como a gente vai tributar os impostos de uma determinada empresa, tá? Então, vou trazer aqui essa figura ilustre do Albert Einstein e vou falar novamente para vocês que lá na página 231 do livro da quinta edição do nosso amigo e professor Adriano Leal Bruni e Rubens Famar, Gestão de Custos e Formação de Preço, ele trouxe essa questão de que, essa citação, de que a coisa mais dura de entender no mundo é o imposto de renda, tá? Eu concordo. É mesmo, é complicado mesmo, tá? Então aqui vamos nos pautar em em 3 tipos de regime, tá? A gente não vou conseguir aprofundar, tem muita coisa, são muitas variáveis, tá bom? A gente tem DIFAL, a gente tem substituição tributária, a gente tem muitas considerações aí na parte fiscal e tem que, obviamente, aprofundar aí um estudo aí dessas questões aí quando a gente está falando de precificação, principalmente contar com uma pessoa muito importante no processo de formação de preços, chamado, sabe o quê? Contador. O contador, ele é imprescindível, ele é importantíssimo quando a empresa está formando o preço dela, tá? Por quê? Porque o contador é quem vai poder orientar e ajudar ali com relação aos regimes tributários, aos impactos fiscais, né, créditos e débitos ali e tudo mais. Em resumo, em síntese, sendo bem pragmático e prático, a gente tem 3 regimes tributários aqui que são muito usuais, muito falados. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, tá? Então, o Simples Nacional, as microempresas, receita bruta anual até 360 mil, empresa de pequeno porte, aquelas que possuem acima, receita bruta anual são vendas, tá? A empresa de pequeno porte, então, são empresas que possuem receita bruta anual acima de 360 mil e até 4 milhões e 800. Aí tem lá a Lei Complementar 155 de outubro de 2016 e a gente tem aí 5 anexos, tá? Depende muito do tipo de atividade, é o tipo de anexo que a tua empresa vai ser tributada, tá legal? Na próxima videoaula a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem o lucro presumido, receita bruta total anual igual menor que 78 milhões, isso
que a gente está trabalhando aí nos itens A e B ali embaixo, recolhimento mensal por estimativa, são esses percentuais, tá bom? 18% de ICMS se ele é comércio, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 1,20% de imposto de renda pessoa jurídica e 1,08% de contribuição social sobre o lucro líquido. Além disso, tem também 10% de adicional de imposto de renda que exceder 20 mil do lucro mensal estimado, tá? Quando é serviço e comércio, você tem os 18% de ICMS da comercialização de produtos, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 4,8% de imposto de renda pessoa jurídica, 2,88% de contribuição social sobre o lucro líquido e também 10% de adicional de imposto de renda que exceder os 20 mil do lucro mensal estimado. Além disso, a parte de prestação de serviço, dependendo da municipalidade, tem município que é 2%, tem município que é 4%, então isso pode variar, né? Mínimo é 2% e máximo é 5% de ISS. Vai pagar isso daí somente da parte de serviços. Lucro real também, falando aqui de recolhimento mensal por estimativa, a gente tem basicamente os mesmos percentuais, tá? O que o diferencia aqui é a cumulatividade e a não cumulatividade com relação a PIS e COFINS. Como assim cumulatividade e não cumulatividade? Eu vou dar uma introdução na aula de hoje aqui, né? Nós já estamos finalizando nossa videoaula aqui, mas a gente vai aprofundar isso na nossa próxima aula, tá? Então, lá no presumido eu tenho 0,65 de PIS, tá? Aqui eu tenho 1,65 de PIS. Lá eu pago 0,65 de PIS e não me recupero quando eu compro. Aqui eu pago 1,65% de PIS na venda e me recupero, tá? Assim como lá eu tinha no lucro presumido 3% de COFINS, aqui eu tenho 7,6% de COFINS. Lá no lucro presumido eu não recupero, aqui no lucro real eu me recupero. Nós vamos aprofundar melhor esse assunto na nossa próxima videoaula. Mas só para que a gente possa entender, né, quando a gente fala de impostos, inicialmente, só para explicar para vocês, tá? Tudo que a gente tem, a gente considera como tributos e não como impostos, tá? Então, um tributo, ele pode ser um imposto, que ele pode ser aí direto, indireto, progressivo ou regressivo, tá? Ele pode ser também taxas e ele pode ser também contribuições de melhoria. Isso está lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, que são as espécies tributárias, tá? Agora, quando a gente fala de imposto, o que são impostos, né? Impostos é a quantia em dinheiro legalmente exigida pelo poder público que deverá ser paga pela pessoa física ou pela pessoa jurídica a fim de atender às despesas feitas em virtude do interesse comum, sem levar em conta vantagens de ordem pessoal ou particular, tá? Então, a gente tem também lá no Código Tributário Nacional, se eu não me engano, no artigo 16, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, todas as atividades incidem aí, obviamente, algum tipo de imposto, tá bom? A gente tem ali um imposto ICMS na comercialização, o IPI na industrialização, o ISSQN na prestação de serviços, tá? A gente tem ali o PIS e o COFINS, que ele incide em todas as vendas, seja prestação de serviço, seja comercialização ou industrialização. Você está industrializando para poder vender, você tem o PIS e o COFINS ali que ele incide, vai depender muito se é presumido ou se é, obviamente, real, tá bom? Mas a gente vai aprofundar esse assunto aí na nossa próxima videoaula. Só para que a gente possa entender, a gente tem as empresas aí do lucro real e do lucro presumido. Quando é simples nacional, não tem nada disso daqui, é muito mais simples, né? Parece que é simples, tá, pessoal? Mas é bem complicado. E aí os impostos, eles podem ser cumulativos e não cumulativos, tá?
cumulativos e não cumulativos, como assim? Vamos entender um pouco aí essa questão de cumulativo e não cumulativo. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, da tributação agregada ao longo de uma cadeia produtiva, tá? Um exemplo que é o serviço que você está sendo feito. Eu estou fazendo um serviço de confecção, de costura industrial, tá? Então o serviço A custou R$100, eu vou pagar, um exemplo, a alíquota máxima de ISS R$5. E aí, obviamente, eu tenho um serviço B. O serviço B vai me custar R$200. Eu vou pagar de novo 5% desses 200 e não obtenho crédito nenhum da operação anterior. E depois um serviço C, R$400, eu vou pagar de novo 5% desses R$400, R$20, também não obtenho crédito nenhum. Obviamente, a gente tem um percentual aí, né, bastante exaustivo, tá? O percentual aí que era de 5%, ele foi para 8,75%. Como assim 8,75%? A gente pega os 35, né? Eu somei aqui 5 com 10 e 20, tá aqui em cima, deu 35. Os 35 dividido pelos 400, que é o final aqui, ó, final, tá? Então, primeiro eu fiz o quê? Primeiro eu fiz lá todo o serviço de corte, né? Corte industrial. Depois eu produzi a bermuda, ok? E aí depois eu produzi a camiseta. Então, obviamente, foi 100, 200, 400. Total de impostos aí, 35 pelos 400 finais, tá? Deu 8,75 imposto cumulativo, ocorre a majoração do percentual de 5 para 85. E os não cumulativos, como é que seriam um exemplo prático aqui para vocês, né? De não cumulativo. Para quem gosta, né, de tomar uma cervejinha, então eu estou falando aqui da comercialização de cerveja e um exemplo de não cumulativo, tá? Eu, obviamente, comprei lá da fábrica por R$100, tá? Tive um débito de 17%, tá? Na maioria, eu estou dizendo aqui que é apenas um exemplo didático. Na prática não é só 18%, às vezes ele é muito maior e às vezes na prática você pode ter, por exemplo, diferencial de alíquota, você pode ter substituição tributária, né, o DIFAL aí também, você pode ter várias coisas aqui, então precisa ser analisado caso a caso, mas apenas um exemplo didático para a gente poder entender os não cumulativos, né, seria, por exemplo, R$100 aqui, eu tenho 17%, tá? 17% eu tenho um débito aí de R$17. Aí eu comprei por 100, vou revender a 200. Eu tenho um crédito de 17, que obviamente estava esses 17 no preço de venda, né? O meu custo é 83. Se eu tirar 17 do 100, o meu custo é 83, 17 é imposto, tá? Estou vendendo a 200, vou ter um débito de 34, ok? Débito de 34 menos o 17, eu vou pagar 17. E aí, obviamente, o varejista lá que está comprando do atacadista e vai revender a 400, ele vai, obviamente, né, ele tem um custo de 166, como é que ele chegou nesse 166? É os 200 menos o débito que ele tem aqui, que é os 34, né? E aí, obviamente, na venda dos 400, na venda por 400, tá? Ele vai ter um débito de 17, então ele chega em um débito de 18, mas ele tem um crédito de 34 e vai ter a diferença a pagar de 34. A gente percebe que os 17 ele foi sendo não cumulativo, né? Não foi sobrepondo, né? 17 em cima de 17, que em cima de 17, tá? Então, obviamente, a gente percebe que se a gente somar aqui, ó, né, 17 mais 34 dá 68. 68 dividido pelos 400, que é lá no final, a gente vai chegar aí na alíquota de 17. Isso que significa não cumulativo, tá bom? Na nossa próxima aula, na nossa próxima videoaula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais
sobre essas questões de impostos, né, de tributos e o impacto que isso tem aí na precificação, tá bom? Beleza? Por hoje é só. Por hoje é só, tá bom? Ficamos por aqui. Tá aí meu e-mail à disposição de todos vocês. Espero que estejam todos gostando bastante das nossas videoaulas. Dúvidas, permaneço à disposição de todos. Tá legal? Muitíssimo obrigado e até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.